Salve, gente! Salve, pessoal! Salve, gente! Estamos aqui para mais um Racionalcast, o nosso Racionalcast de número 9. E hoje a questão é: você já se perguntou se tudo que você vive na sua vida é real? Ou você nunca teve dúvidas sobre as coisas que você acredita? É muito boa essa pergunta. Quem ainda não se fez essa pergunta, um dia vai fazer, com certeza. É até interessante que tem uma história, né, que você sabe. Desde criança que eu sempre me perguntava assim, na verdade eu não me perguntava, mas eu tinha uma coisa comigo do tipo assim que as coisas só existiam no momento em que estavam ali perto de mim, assim, né? E, por exemplo, eu estava com a minha mãe, com meu pai, e se de repente eu não estivesse mais perto deles, eles não existiam. Eles só como existiam. se fosse um monte de robozinho, eles só estavam ali pra você, né? Eu já tive isso quando eu era criança também. Você já teve? Uhum. Então, aí eu tinha a impressão que, vamos supor, eu ia num lugar, eu ia na praia, por exemplo. A praia só existia se eu estivesse ali. Naquele momento, no momento que você estava ali. A gente tava no carro voltando embora, a praia já não tinha mais. Tinha uma coisa assim na minha cabeça. As pessoas estavam na praia, como se elas voltassem pra algum lugarzinho, elas só estavam ali pra você. Isso. Tipo, como se o mundo fosse... Isso quando eu era criança. Eu também. E aí chegou uma época da vida assim que eu comecei a questionar assim, o porquê que eu tinha essa coisa, né? Por que eu pensava nisso, né? Uhum. Aí, aos poucos, veio uma dúvida, assim, começou aquela pequena dúvidazinha, assim, escuta, será que essa vida sua é real mesmo, né? De verdade, assim, a minha vida, né? O meu personagem, o Luiz, né? O Luiz Stefano é verdadeiro, né? Você tem mesmo sua mãe, seu pai? Aí eu comecei a falar, mas por que essa dúvida? Aí voltou de novo e tal. E aí, quando eu conheci a cultura racional, respondeu o porquê, assim. Parece que era já alguma coisa dentro, assim, alguma coisa no meu instinto que estava dizendo para mim, olha, vai procurar alguma coisa, vai procurar, né? Procura, faz perguntas das dúvidas que você tem, porque você vai encontrar respostas, né? Uhum. Só que eu fui conhecer a cultura racional já tinha mais de 20 anos. Então, quer dizer, eu passei 20 anos da minha vida com essa duvidazinha, com essa pulguinha atrás da orelha lá, tipo assim, será que isso tudo existe mesmo? É verdadeiro, né? Será que toda essa cultura humana é real? Todas as crenças, né? Toda a história, até a história, nem só a crença, todas as histórias que a gente ouve, né, na escola. Mas será que isso aconteceu mesmo? Será que existiu mesmo tudo isso? Sabe essa coisa, né? E já vem dessa dúvida, né? E eu acho que, assim, se você ainda não teve uma dúvida parecida com essa, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter. Eu acho que acho que todo mundo tem, né? Você já teve? Você também sabe, né? No meu caso já foi bem cedo, né? Bem criança, com 5 para 6 anos, né? Que você também já conhece a minha história. Essa dúvida já veio muito criança. Minha mãe não conhecia ainda a cultura racional, né? E aí eu comecei a perguntar quem era eu. No meu caso, era quem era eu. Eu sentia uma coisa muito estranha, bem pequenininha, de quem era eu. E eu comecei a fazer essa pergunta para ela: quem sou eu, mãe? E ela falava: você é a Priscila. Não, mãe, não é isso que eu quero saber. Quem sou eu? E dava um desespero em mim. Imagina na sua mãe, então, o desespero Então, dela. a minha mãe começou a ficar preocupada, né? E falou, gente, mas a Priscila tá fazendo umas perguntas assim, né? Porque eu punha até a mão assim, né? E falava, quem sou eu? Eu não sabia como explicar. E aí, mais ou menos de um ano depois disso, eu continuei com essas perguntas e menos de um ano a minha mãe veio a conhecer a cultura racional através de uma outra pessoa. E quando ela leu o primeiro volume, que ela até hoje é maravilhada com ele, quando ela deu de cara com a leitura de onde viemos e para onde vamos, respondeu tudo para ela com base, com lógica, como a cultura racional é, né? E aquilo ali foi muito importante para ela. Ela me chamou e falou, vem cá, que agora eu vou te explicar quem é você. Ela entendeu o real motivo disso que eu sentia, né? Dessa dúvida interior mesmo, que a gente, como estudante, né, nós como estudantes de cultura racional, a gente vê que é uma dúvida do ser, né? Eu vejo como uma dúvida do ser, por isso eu não sabia como explicar. Tá na nossa intuição isso, né? Isso tá na intuição de cada um. A gente tem a intuição que a gente recebe e não sabe exatamente, assim, dar um sentido para aquilo, mas é do nosso ser isso, né? Sim. Pessoal, antes que eu me esqueça, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso podcast. E antes que eu me esqueça, para mais pessoas poderem ver o vídeo, põe o dedinho no gostei aí, né? Dá um like pra gente. E se você ainda não é inscrito, também se inscreve aqui no canal Racionalcast.
Vamos continuar. Mas então, é muito interessante isso. E você, Vinícius? Você já se perguntou? De me perguntar? Então, Você já teve essa dúvida? Bom, você já foi respondido. Eu já nasci na cultura, já. Que aí, quando eu era criança, eu não entendia direito, né? Não entendia muito bem. Acho que eu fui começar a entender de verdade, entender mesmo que eu estava lendo ali, o que a gente estava realmente fazendo com 11, 12 anos de idade. Antes eu achava que era... gente, eu ia pro retiro, ia lá, participava das coisas, mas tudo para mim era... Nossa, brincadeira, natural, né? Era bem tudo natural, né? E aproveitava, mas eu fui começar a me perguntar na verdade, me perguntar não, né? Que o livro já ia me esclarecendo, né? Quando eu tinha uns 11, 12 anos, assim, que foi quando eu peguei firme para ler bastante, né? E aí já tá já saiu um pouquinho da fase de criança para adolescência, né? Porque realmente a gente tem essas transformações. Agora, para uma pessoa que está chegando aqui no canal, de repente, pelo título, né, algo do tipo que chamou a atenção, porque muitas pessoas, como você falou, têm essa dúvida. Sim. Né? O que eu estou fazendo aqui? Que era uma das coisas que às vezes me chegava, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu ficava, às vezes, olhando para todo mundo assim, sabe? Todo mundo, meus pais, a escola, e eu achava tudo muito estranho. Eu falava, por que a gente está aqui? E não, você não está louco, tá? Se você tem essa dúvida, tá? Pode ficar tranquilo que você... Tem gente que fala, nossa, tem hora que eu acho que eu estou ficando louco. Não é. É isso mesmo, é natural. Ainda... E que bom, né? E que bom. Que bom que você chegou nesse ponto de se perguntar. Porque então... eu entendo que uma pessoa que não tem nenhuma dúvida, ela ainda... assim, acho que está num processo um pouco mais para trás, né? Se você chegou aqui com essa dúvida, é porque você já está despertando Matrix. Hoje a gente estava falando sobre isso, né? A gente está despertando a Matrix. Quem assistiu o filme ainda, que ainda não assistiu, assiste, porque é uma ficção científica, mas tem muito a ver com a nossa realidade, né? Do nosso universo e de tudo que existe. Com tudo que a gente vive aqui. Porque assim, as pessoas têm uma ideia de que a vida seja essa, né? As pessoas a maioria das pessoas são religiosas, tem uma religião e tal, então acredita em Deus ou não acredita. Não importa. Até a pessoa que não acredita em Deus, ela acredita em alguma coisa. Acredita que não existe. Ela acredita que não existe, então. Mas assim, todas as crenças, todos os valores, todos os costumes, né, que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo, vai chegar um momento em sua vida, se ainda não chegou, que você vai colocar em dúvida isso. Vai falar assim, mas será que isso é verdadeiro, né? Essa dúvida, essa crença, será que é real isso? Será que existiu mesmo? Né? E aqui a gente não está falando em que não existe alguma coisa, né? Que não exista a religião, que a religião é uma... Não é isso. Muito, muito pelo contrário. Na verdade, a cultura racional ela explica o porquê de tudo isso. O porquê que tudo existiu. O porquê de tudo isso existiu. E o mais importante, o que é tudo isso, né? Porque uma coisa tem muita criação humana, óbvio, na nossa história tem muita criação humana, tem muita... É a questão de poder, né? Os homens, eles... dedinho dos homens, tem né? sempre o dedinho do homem, até hoje tem. Então, em tudo, né? E o homem sempre, para ele poder liderar, poder guiar uma nação, guiar um povo, ele precisou criar algumas histórias, criar algumas coisas através de medo, de coisas, mas não é só isso, tá, gente? Porque às vezes, principalmente as pessoas que não creem em Deus, às vezes acham que tudo foi o homem que inventou. Não foi, não. Então tem coisas aí, e a cultura racional responde assim, bem naturalmente. Isso é que é o mais importante. E é por isso que a gente está aqui, né? Que nós estamos aqui para divulgar a cultura racional, porque cultura racional responde tudo com base, com lógica, com provas e comprovações, como a gente sempre fala isso. Sem criar mais ilusão, né? Exatamente. Porque a Matrix já é uma ilusão gigantesca, então... Cultura racional é para você sair da Matrix. Sai da Matrix. Não é? Você toma a pílula vermelha. Quando Uhum. você conhece cultura racional e começa a estudar. E para algumas pessoas no início tomado. dói. Sim. Depois você vai se acostumando e aí daqui a pouco você vê que foi a melhor coisa que você fez, né? Uhum. Porque viver assim nesse mundo, você nasce e morre sem saber o porquê disso tudo, eu acho que, assim, ao meu ver, é uma coisa ruim, triste, né? Uhum. Porque tudo é para desenvolver, né? E tudo no mundo, a gente vê que está numa evolução, mas ao mesmo tempo
é uma degradação também, né? Você vê que a natureza ela evolui em certo sentido, mas ao mesmo tempo ela está se degradando. Por exemplo, por que existem como é que é o nome? Extinção, né? Extinção de animais, extinção de plantas, de flores. Porque uma flor, por exemplo, ela nasce, ela dá a semente, ela dá o fruto dá a semente dá outra flor. Assim como a gente tem filhos, né? Só que os nossos filhos, eles são cada vez mais fracos. E assim como a próxima flor, né, que deu, ela é mais fraca, ela vem um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais degenerada. Assim. Até que chega um certo ponto em que ela não consegue mais reproduzir. Não tem mais força. E ela se extingue. Não é que ela se extingue, mas ela vai criar uma outra forma. Uma outra forma, um outro ser, uma outra planta um pouco mais resistente às coisas e tal. E assim foi vindo, né, a extinção. A ciência mesmo prova isso, né? Que o mundo é um mundo de adaptações. Então, os animais que se adaptaram às mudanças, né, mudanças climáticas, mudança de tudo, foram aqueles que sobreviveram. Os que não se adaptaram se extinguiram. E se extinguiram porque é um fator natural. E olha que legal isso que você está falando. Os que não se adaptaram acabaram se extinguindo. E é isso que a gente encontra aqui na fase racional. Nós precisamos nos adaptar a essa nova era, a essa nova fase, para que entre em contato com a fase racional, que é a fase que está em vigor, que está vigorando. Quem não se adaptar, vai acontecer o quê? Vai se extinguir. Vai se transformar em outros seres, né? Exatamente, porque tudo segue um ciclo. Eu queria completar, na hora que você falou, que eu perguntei para você, né, se você teve dúvida e tal, eu não lembro que idade que você tinha, mais ou menos, e você começar a fazer umas perguntas assim para mim, de algumas coisas. Eu acho que ele tinha por volta de 11, 12 anos mesmo. E aí você estava falando sobre o retiro racional. Você falou que cresceu no retiro racional, então explica para as pessoas o que é. Para quem não conhece, né, para quem está aí, é novo e não sabe, nossa, mas o que é isso? Então, o retiro racional é o local, né, principalmente que os estudantes de cultura racional vão lá para colaborar na gráfica, né, que é o local onde é produzido os livros de cultura racional. E lá também tem outras coisas, né? Tem a banda, né, que é uma banda de fanfarra que todo mundo toca lá, que serve para fazer a divulgação, serve para fazer a divulgação, certo? Então, mas o principal mesmo lá do Retiro Racional é a parte da colaboração para produzir os livros da cultura racional. E é um lugar muito gostoso, né, gente? É uma fazenda no pé da serra, né? Então lá tem lugares maravilhosos assim para a gente curtir, assim, não só fisicamente, mas energeticamente falando, a gente se sente muito bem lá. E como a gente se reúne com os estudantes de cultura de vários lugares, né? Porque lá a gente tem muito contato pela internet com os estudantes, né? Mas lá é o lugar onde a gente tem o contato físico com os estudantes de outros estados, outras cidades, e é uma delícia, né? E a criançada, gente, faz uma festa nesse lugar que vocês não fazem ideia. E aí ele cresceu lá, né? Ele foi lá, a primeira vez ele era de colo ainda, não tinha nem um ano. Não, ele foi com 2 meses. 2 meses. Foi com meses. Então, assim, como a gente vai para lá com uma certa frequência, ele fez amizades, as maiores amizades, acho que a maioria dos amigos seus são estudantes, né? E aí, então, eles cresceram lá e foi engraçado que teve várias fases deles, assim, né? E até hoje a gente vai lá e vê as fases, né? E a gente lembra, às vezes, que né, essa última vez que a gente teve lá, eu vi a criançadinha de 3, 4 anos correndo para lá, correndo para cá, brincando, né? E a gente lembrou dele, que ele também, só vivia correndo. A gente tem que perguntar para as pessoas, vocês viram o Vinícius? Tava lá não sei aonde, tava lá na gráfica, tava não sei aonde. E ele cresceu lá, né? Aí foi muito bom, né? Gostoso demais, né? Foi. E agora hoje você já tá em outro grupo lá, né? O grupo da juventude, que fica até 6:30 da manhã lá curtindo. Gente, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre a dúvida, né? A dúvida que você possa ter tido, ou se ainda não teve, vai ter, com certeza. Que é quem é você, quem sou eu, será que isso aqui mesmo tá tudo certo, é isso mesmo? Isso que eu sempre fiz na minha vida, né? Porque eu vejo pessoas, às vezes, com 90 anos fazendo a mesma coisa desde quando era criança, assim. Tem aquela rotina, sabe? E aí eu penso assim, poxa, será que essa pessoa ainda não parou e perguntou, será que tá certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Né?
E o mais difícil é assim, para as pessoas que eu vejo, é a questão que nós somos seres de hábitos, né? E eu vejo que às vezes pessoas mais velhas é mais difícil da pessoa conseguir mudar um hábito que ela teve a vida inteira, porque ela pega aquilo ali como aquilo ali vira um tesouro para ela, né? Entendeu? Então é difícil, né? É difícil a pessoa falar, não, mas peraí, tudo isso que eu fiz, então, não... Era mentira, né? Tipo assim, né? Ela não se conforma de que tudo isso que eu vivi a vida toda, ou que eu acreditei a vida inteira, então não é real. Né? É difícil, né? Quem que vai, assim, soltar? Mas não, eu vejo hoje como não é uma questão que você solta, você, naturalmente, você vai entendendo e compreende, porque é lógico que se você chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, tudo que você fez na sua vida está errado, você perdeu tempo a sua vida inteira. Não é isso. Ela não perdeu tempo a vida inteira. Ela teve que passar por aquilo. Entendeu? Então, se uma pessoa... Faz parte do processo. Tem que ter o processo. Só que a partir do momento que nem eu conheço muitas pessoas que fazem uma coisa só a vida inteira, mas está cheia de dúvidas. E quando encontra com a gente, fica perguntando. Escuta, mas se você tem dúvida, por que você não vai procurar então, né? Mas a pessoa às vezes tem medo. Mas e se eu estiver errado no que eu estou fazendo? Daí entra a questão do costume. Um pouquinho do ego também, né? Que o ego ele tem assim, um medo de descobrir que ele não é aquilo tudo que ele acha que ele é. Aí entra a mente humana, né? Que é um ser que tem que estudar muito ainda. Mas é muito interessante. Então, gente, se você tem essa dúvida, olha, livro Universo em Desencanto. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o lugar para você adquirir esse livro, tá bom? É isso mesmo. E até a próxima, né? Até o próximo Racionalcast. E tem música. Tem música, vamos lá. Música. Então vamos de música. Tim Maia, Bom Senso. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo esse livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingir bom senso, mas lendo atingir bom senso, a imunização racional. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo esse livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingir bom senso, mas lendo atingir bom senso,